Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao módulo 3, mais uma aula do módulo 3, que é a preparação das unhas. E na aula de hoje a gente vai aprender a preparação correta das unhas com molde. A gente já aprendeu a preparação com a tips e hoje vai ser com molde, tá certo? E para começar, a gente vai começar assim, lixando a unha, tirando todos aqueles degrauzinhos que ficam incorretos, né? Um lado maior do que o outro. Então a gente dá uma ajeitadinha aí na unha no formato redondo, para ela ficar com o formato redondo. Tirar os biquinhos que ficam, os cantinhos que ficam incorretos, a gente vai tirar com a lixa. Essa daí é a lixa banana, tá bom? E a gente lixa para deixar redondinho. Vou mostrar só nessas 3 unhas para vocês como é que eu faço a preparação do alongamento com molde, viu? Deixa assim o formatinho redondo, que facilita na hora de colocar o molde. E com essa broca aí de cutícula, que é uma broca fininha, própria para cutícula, para não machucar a cliente, a gente vai afastando a cutícula, sem colocar muita força. Não precisa colocar força, a mão leve, você vai afastando a cutícula. Tem cliente que tem muita cutícula, muita carne morta, e a cutícula não pode ser tirada antes. A cutícula só pode ser tirada depois do processo de alongamento. Então a gente tem que afastar a cutícula, para o gel não ficar agarrado na cutícula e não ter infiltrações, e também para a unha não soltar. Eu afastei de um lado, mudei a posição da minha canetinha, estou afastando do outro lado. Bem pertinho da cutícula, para tirar todas aquelas carnezinhas que ficam grudadas na unha. Esse é um passo muito importante. Tá vendo? Afastei toda a cutícula e agora com a lixa 100/180 da OPI. Essa é a marca que eu gosto de usar, mas vocês podem usar qualquer marca que vocês encontrar, tá bom? E com o lado mais grosso, com o lado 180 da lixa OPI, eu vou tirando toda a gordura da unha, toda a oleosidade, deixando a unha bem áspera, mas não coloco força, tá bom? Tô tirando a oleosidade sem colocar força, com a mão leve, pra não comer muita queratina da unha. Tá vendo? Ela fica fosca. E isso você vai fazer em todas as unhas da sua cliente. Com a mão bem leve. Só empurrando pra cima, tá vendo? Que eu não faço aquele zigue-zague, zigue-zague. Eu vou só num sentido. E tem que prestar atenção muito nessa lateral, viu? Tem gente que lixa, esquece da lateral e a lateral fica ainda com oleosidade. Aí ocasiona a infiltração, que entra água e acaba criando fungo na unha da cliente. Então preste atenção, a unha da sua cliente vai ficar toda fosca. Não pode restar nem um pinguinho de oleosidade, senão vai ter infiltração. Como vocês podem ver aí, ó, ficou um pouquinho de oleosidade, ó. Onde restou oleosidade eu vou tirando. Passei o pincel para tirar o pó. Tirei o pó e deu para me ver onde ficou oleosidade ainda. Aí eu vou de novo, tiro aonde ficou o restinho, até que a unha fique total, ó, totalmente sem nenhuma oleosidade. Você tem que garantir isso, viu?
E agora é o primeiro passo, que é o prep, que é o higienizador, que protege as unhas de fungos e bactérias, né? Higieniza toda a unha para poder receber os outros produtos, não é isso mesmo? Espera um pouquinho até o prep enxugar, ele enxuga bem rapidozinho, sua unha fica bem ressecada. Olha, tá vendo? Já enxugou, ficou bem ressecadinha. Agora a gente vai usar o molde que eu já apresentei para vocês, o molde de papel. E eu vou ensinar agora como usar. Eu uso assim, pego só o molde, destaco aí onde tem esses risquinhos pra gente destacar. E na parte de dentro do molde, eu uso esse pedaço de latinha. O que é esse pedaço de latinha? Eu pego tintas de cabelo, lavo a latinha e corto em quadradinhos como esse, vários quadradinhos, e deixo dentro de uma caixinha. Por que que eu uso esse pedacinho de latinha? Porque ele deixa o molde mais fixado na unha, ele dá uma curvatura bacana também na unha e fixa melhor o molde para não ficar saindo, para o gel não ficar escorrendo. Na hora que você botar o gel, pode ocorrer do molde sair. E eu gosto de usar essa latinha. Tem gente que não usa, mas eu prefiro usar. Vocês vão gostar também de usar. Então eu fixo essa latinha aí nessa posição que vocês estão vendo. Dou uma curvada nela com o meu próprio dedo, tá vendo? E vou encaixar na unha. Agora prestem atenção. Vai ter molde que você precisa cortar nas laterais porque ele não encaixou direito. Olha, ele não tá encaixando direito, então a gente vai ter que cortar e eu vou explicar para vocês como é que eu corto para encaixar perfeitamente. Olha. Dou uma cortadinha nas laterais, onde ficou, onde não fixou direito o molde, e vou fazer tipo as orelhinhas de um gato. Corto um V. Olha, estão vendo como é que eu corto? Tiro o excesso do papel, tiro o excesso da latinha também, para ele encaixar perfeitamente no modelo da minha unha. Então eu faço, fica tipo uma carinha de gato. Faço essas orelhinhas para encaixar perfeitamente na minha unha, porque tem unhas que elas não têm o formato redondo, que já vem o formato do molde. Tem unhas que são meio erradas. Então a gente tem que fazer com que o molde se adapte a todas as unhas. Aí fica assim no formato tipo de uma cara de gatinho. As orelhinhas do gatinho, tá vendo? E é aí onde a gente vai encaixar na unha, porque a minha unha não encaixou no molde normal. Eu tive que fazer essa adaptação do molde, entendeu? Algumas unhas, algumas clientes vão ter que fazer essa adaptação do molde para que o alongamento saia bacana, principalmente nesses cantinhos aí, onde termina a unha e começa o molde, é o local que mais quebra. Então você tem que encaixar perfeitamente o molde para você ter um alongamento bacana e que dure, né? Tem unhas que vão precisar dessa adaptação e tem unhas que também não vão precisar. O molde, do jeito que ele vem, tem unha que encaixa perfeitamente, mas tem unha que dá esse trabalhinho da gente dar essa cortada. Olha como fica nas laterais, tá vendo? Fica perfeito para você alongar. Então esse é o jeito certo de cortar o molde. Você não vai cortar o molde de outro jeito, tem que fazer essa orelhinha desse gatinho, entendeu? Depois de encaixar o molde, tudo direitinho, perfeito, a gente vai usar o Pega-Bond, que é o desidratador de unha, que ele vai tirar o restante do excesso de oleosidade que tem na unha para poder fixar melhor o seu alongamento. E ele enxuga bem rapidinho também. Ele desidrata toda a oleosidade que resta na unha.
E depois que ele enxugar, fica assim, como vocês podem ver. Aí foi porque eu mexi demais no dedo, escapou um pouquinho, tá bom? Se vocês quiserem também, pode grampear na parte de baixo do molde. Nessa parte aí que tá escrito esse nome, você pode grampear, que fica mais fixado o molde na unha, tá certo? E melhor para você trabalhar, porque tem cliente que mexe muito com a unha. E depois do PH Bond, a gente usa o Prime, que é o adesivador, desculpa, que vai fixar o seu gel na unha da cliente. Então, o Prime é muito importante, que é um adesivador de gel, tá bom? É um passo muito importante também. E vai ficar assim, tá bom, meninas? Esse foi o molde que eu adaptei para o meu dedo, que não encaixou perfeitamente, tá certo? Agora a gente vai fazer isso no outro dedo. Eu encaixo outro pedaço de latinha em outro molde, porque cada dedo tem o seu tamanho, entendeu? Você não vai usar o mesmo molde em todos os dedos. A não ser que você não precise adaptar. Se você não adaptou, dá para usar em outros dedos. Então, a gente vai dar uma medida para ver se você precisa adaptar. Dá uma encaixadinha lá embaixo, colou lá embaixo. Colou em cima. Olhou se ficou bacana. Se ele encaixou legal. Caso ele não tenha encaixado, a gente vai precisar fazer a adaptação. Isso vai de cada cliente. Uma cliente você vai usar adaptação e também pode não usar adaptação. Ela pode ter unhas perfeitas, mas também pode ter unhas um pouco desiguais. Então, se ela tiver unha desigual, você vai adaptar. Pega a sua tesourinha, corta de um lado, corta do outro na medição da unha e faz as orelhinhas do gatinho para poder fixar o molde na unha da cliente. Nesse caso aí, da minha unha, ela não vai precisar cortar, porque estão vendo as laterais? Tá bem encaixada na unha, então o alongamento vai ficar bacana, sem precisar adaptar. Peguei mais um molde, coloquei outra latinha e vou ver se ela vai se adaptar no outro dedo. O alongamento de tip, ele é um pouco mais fácil, porque você não vai precisar estar medindo toda hora aí o molde e nem vai precisar estar adaptando para encaixar na unha da cliente, né? É um pouco mais fácil. Mas o alongamento com molde fica muito bacana, fica muito natural. Tem clientes que vão preferir usar o alongamento com molde, tem cliente que vai preferir usar o alongamento com a tip. Isso vai depender da sua cliente, vai depender de como vai ficar no resultado final, de qual resultado ela vai gostar mais. Então, se é a sua primeira vez com a sua cliente, então você vai testar. Vai dizer a ela os tipos de alongamento que você faz, ela vai escolher um. Se ela voltar a dizer, não gostei, então aí você dá a opção de fazer o outro, entendeu? Um ou outro ela vai gostar e vai preferir, e vai ficar fazendo direto com você, tá certo? Esse dedo aí não precisou adaptar também, ele encaixou perfeitamente, tá bem redondinho no formato do molde, tá bem legal. E depois que encaixar o molde em todas as unhas, você tem que passar o pH, que é o desidratador, e tem que passar o Prime, que é o adesivador de gel, tá bom? Esses são passos para fazer o seu alongamento com o molde. E lembrando que você não vai colocar o molde em todas as unhas para poder alongar tudo de uma vez. Você vai com calma para o seu trabalho não sair mal feito. Encaixa uma unha, passa a primeira camada
de gel e depois você vai fazendo de unha por unha para não ficar mal feito, tá bom? E essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante e tenham visto a diferença que é do alongamento com tip e o alongamento com molde, totalmente diferente, um é mais trabalhoso que o outro, a sua cliente vai gostar mais do que o outro, então procure sempre fazer o que ela gostar, não o que você prefira fazer, tá bom? O que ela gostar e o que durar mais, o que for mais resistente para a unha dela, tá bom? Obrigado pela aula de hoje e ficamos com a próxima aula. Beijos!